Olá, estamos iniciando mais um debate-papo. Hoje eu terei um debate-papo aqui, um bate-papo gostoso com o Nicolas, esse jovem aqui que tem um trabalho extraordinário. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para vocês. Nicolas Schukel, Exato. alemão. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês, mas antes de apresentar o Nicolas, eu queria pedir sempre aquele favorzinho para você, compartilhar esse link com o maior número possível de pessoas, porque eu tenho certeza que a história do Nicolas, o trabalho dele, pode aí, com certeza, motivar, pode também trazer aí direção para muitos outros jovens que às vezes estão aí pensando numa profissão, às vezes tem um desejo de seguir nessa profissão que o Nicolas atua e não sabe, enfim. Eu sei que ele tem muitas dicas interessantes aí, importantes. Então, dá o joinha aqui, o like, compartilha esse link com o maior número possível de pessoas para a gente ter um bom engajamento do bate-papo de hoje. E queria agora sim dizer, Nicolas, você é muito bem-vindo, né? O pessoal aqui da nossa equipe, sempre falando de você, minha esposa também, das suas fotografias, eu já vi também muitas coisas suas. E assim, poxa, é muito legal ter você aqui, muito bem-vindo ao nosso debate-papo. Eu que agradeço o convite, né? Logo que eu recebi o convite gente, genial essa ideia de conseguir transmitir algumas informações, algumas experiências que justamente, né, vai acabar influenciando outras pessoas que talvez estejam na dúvida. Então, muito obrigado pelo convite, a Gabi também que mandou mensagem convencendo para eu ouvir, mas não teve muito trabalho não, eu já aceitei de primeira porque é uma experiência e acho que é importante essa comunicação com todo mundo, né? É verdade, muito legal. E assim, a gente fica feliz porque hoje a gente vê os jovens, né, tem um leque muito grande de profissões, de pensar para onde eu vou me direcionar, qual caminho que eu vou seguir na minha vida profissional. E a sua profissão é uma profissão que realmente hoje ela está em alta, aliás, não hoje, né, ela sempre esteve em alta e eu acredito que ela vai, com certeza você vai conseguir aí nos ajudar não só os jovens, mas tantas outras pessoas, não só no campo profissional, mas também até os amadores, né? Quem quiser fazer para quem não sabe, né, o Nicolas é fotógrafo, para fazer uma boa fotografia. Agora, quem é o Nicolas Schukel? Nascido em Itanhaém no ano de... Nascido em Brasília. Brasília. Nascido em Brasília em 95. Nasci lá, né, minha infância foi lá, mas aos 11 anos, né, em 2006, eu vim pra cá com minha família, com meus avós, com minha mãe e meus irmãos, e praticamente então meu crescimento foi aqui, meu desenvolvimento foi aqui. Então, quando eu pequeno lá em Brasília, tanto é que eu não tinha exatamente a noção do que representava Brasília, né, pro país, né, pro contexto de importância da cidade. Só fui conhecer, né, depois que já estava um pouquinho maior. Mas meu crescimento foi todo aqui em Itanhaém. Então, desde a quinta série lá no Calixto, depois na ETEC lá fazendo ensino médio. Olha só. E de lá, na verdade um pouco depois do ensino médio, foi quando eu decidi que eu queria seguir a carreira de fotografia. E voltou para fotografar alguma coisa lá em Brasília? Já foi para lá fotografar? Olha, eu comecei a fotografar em 2013, só que eu não ia para Brasília desde 2011, por conta do trabalho, por conta de escola. Mas ano passado, durante um trabalho, na verdade foi literalmente um bate e volta, fui num dia, voltei no outro, para cobrir algumas reuniões. Eu consegui ter um gostinho do que era fotografar um pouquinho em Brasília, não pude levar meu drone, na época ainda não tinha meu segundo drone, mas eu consegui fazer umas fotos ali de Brasília só para matar esse gostinho de fotografar minha cidade natal, né? E você tem família lá ainda? Tenho família lá, minha família inteira materna mora lá, meus tios, meus primos, então eu tenho um pouquinho de saudade, mas pra morar eu acho difícil. Mas como que surge Itanhaém? Porque assim, Brasília para Itanhaém é um pouquinho diferente, né? Como surge... Vieram passar um final de semana na praia e decidiram... Como é que é isso? Então, uma história de 1.200 quilômetros de distância, né? bem grande. Bom, Itanhaém surgiu no mapa da nossa família por conta do Clube Satélite. Meu avô e meu tio, meu avô é aposentado no Banco do Brasil, meu tio ainda é funcionário, e automaticamente lá eles têm um convênio, né? Convênio direto com o satélite. Então, meu avô ele pagava o convênio, mas não utilizava. E meu tio já tinha conhecido o Campos do Jordão, que é aqui perto,
E depois veio conhecer Itanhaém. E sugeriu pro meu avô, né, como a gente morava junto. Então ele veio conhecer a cidade em 2005, né, na metade de 2005. Conversou com minha mãe se ela queria conhecer a cidade também. A gente tava meio que nessa de talvez vamos ter que nos mudar, né, pra conhecer novos ares. E acabamos vindo em 2006, no comecinho do ano, para conhecer a cidade. Assim, já foi amor à primeira vista, a questão do conforto, a questão da paisagem, do custo de vida também. E já praticamente havíamos decidido que ficaríamos. Então, logo em abril, então completei agora no mês passado, são 17 anos aqui na cidade. E foi assim que a gente descobriu Itanhaém. Tô com 28, vim pra cá com então 11. Tem mais de Itanhaém do que Sou mais caiçara do que candango. Como é que é isso? Brasiliense. Brasiliense. Chamam de candango também, mas é brasiliense. Não é barriga verde não, né? Não, barriga verde... É Goiás? Acho que é Goiânia, se eu não me engano, não tenho certeza. Assim. Mas que tá ali pertinho, tá né? ali do lado. E a foto, Nicolas? Porque assim, a gente vê muitos jovens, né... No passado, antigamente, pensava em futebol, esporte, um monte de coisa. Depois a gente vê que se você não tem muito talento para isso, vamos arrumar um emprego, né? Sim. Ou fazer uma faculdade e vamos começar a trabalhar. Mas você já sonhava com fotografia? Já tinha esse viés de fotógrafo? Como que nasce para você a fotografia? Olha, eu acho que assim, a fotografia, na verdade, ela surgiu por conta do meu amor pela natureza, pela paisagem. Então, desde pequeno, ali dos meus 4 anos de idade, enquanto minha irmã estava assistindo desenho, meu irmão também estava assistindo desenho, eu colocava o meu despertadorzinho e ia colocar lá, assistir National Geographic, eu assistia algum desenho, alguma coisa que passasse sobre vida animal. E eu sempre gostei dessa questão da vida selvagem, das paisagens, e sempre gostei de observar, né, as filmagens. Não tinha nenhum conhecimento técnico ou de como era feito aquilo, mas sempre gostei. Então, na verdade, quando eu entrei na faculdade em 2013, eu queria seguir a carreira de web designer porque eu já tinha formação na ETEC, já era técnico aqui pela ETEC de Itanhaém. Só que depois de um tempo, né, alguns meses, a gente comecei a me questionar se eu queria seguir a minha vida inteira digitando códigos no computador. Por mais que fosse uma coisa que eu gostasse muito, a gente começa a questionar lá pra frente, né? Será que daqui 30 anos eu vou estar feliz com o meu trabalho? Uau. E foi justamente, acho que nesse período que eu comecei a me interessar um pouco mais pela fotografia. Já na grade do curso, né, de produção multimídia. E foi quando eu comecei a me interessar. Então eu ficava um pouquinho lá depois da aula, conversando com o professor, pesquisando sobre algumas referências. E sempre gostei de pegar os detalhes, né, de observar os detalhes. E na fotografia a gente consegue capturar esses detalhes. Os sentimentos dos momentos, algum momento único. E até o gosto, assim, exato, que eu vou dizer assim, que me deu aquele start para começar a fotografar, foi, na verdade, numa atividade complementar da faculdade. A faculdade sempre tem aquela atividade para você fazer um banco de horas, e no meu curso era um calendário que a professora passava, e diariamente tinha um tema para você fotografar, ou com câmera, ou com celular, com o que você tivesse. Você tinha que fotografar aquele tema daquele dia e publicar na rede social marcando a professora. Então, fotografar alguma coisa verde, fotografar um pôr do sol, eram coisas aleatórias. E eu com meu celularzinho, era um Galaxy Y que tinha 2 megapixels do celular, não tirava foto de nada. Eu tava lá, seguia à risca todos os temas. E meu avô, por mais que ele fosse uma pessoa que não vou gastar, ele falou, vou te dar um presente, vou te dar uma câmera semi-profissional. Olha Comprou só. aquelas câmeras que ela já tem a lente acoplada, né? E que era um investimento pra faculdade, né? Pra faculdade e quem sabe depois se eu seguisse essa carreira. Então foi quando eu comecei a pegar mais gosto, né? Com o equipamento um pouquinho melhor, já consegui explorar um pouco mais. Não começou fotografando com aquelas... As analógicas? Aquela de... Como é que põe o filme? De filme. Não, de filme. Você não sabe o que é bom. Eu peguei um pouquinho... Na época que eu era fotografado, né, pelos meus pais, a minha mãe tinha câmera analógica. Aquilo era demais. Era demais. E dava um trabalho. Eu tenho um amigo que ele fala que o irmão dele casou e o pai foi bater as fotos, né? Só quando o pai colocou o filme,
que naquela época não tinha nem condição de você chamar um fotógrafo, era só bem... Mas o pai tinha uma máquina fotográfica, uma Kodak e tal, comprou o filme, pôs, rodou e tal. Só que parece que para economizar, para poder dar algumas fotos a mais, punha só na pontinha, que aquilo dava 1 ou 2, 3 fotos a mais. Você ganhava 2 fotos a mais ali, mas tinha um risco. Tinha um risco, e o risco aconteceu que no casamento não saiu foto nenhuma, e ele bateu foto, e ele deitava no chão, e virava de ponta cabeça, e bateu foto à vontade. Quando chegou, rapaz, que filme de 36, não tinha uma foto do casamento. E assim, casamento acabou, né? Você tem aquele momento e tinha esse problema da câmera analógica que, assim, primeiro que você não via o resultado da foto na hora. Você tinha que torcer pra na hora da revelação tá boa. Tá certo, né? E tinha esses riscos de, às vezes, você esquecer de travar ali a câmera e o filme não rodar. Muito, né? Hoje a tecnologia, nesse aspecto também, ela favoreceu muito, né? Mas assim, então você começa nesse primeiro momento, Nicolas, na faculdade e tal. Mas assim, o amor pela fotografia, ela começa o quê? Num hobby depois disso? Agora você tem a ferramenta, né? Você tem a máquina fotográfica que o seu avô te deu. Então vamos dizer que o seu avô é o padrinho e culpado por você ser fotógrafo. Sim. E aí você pega essa máquina e aí começa a bater foto de tudo. Como foi? Resumidamente foi isso. Quando eu ganhei a câmera, toda vez que a gente ganha um brinquedo novo, a gente quer testar, né? O que aquele brinquedo faz. Então com a câmera não é diferente. Então eu queria testar o zoom, queria testar o que ela conseguia fazer de foto à noite, que não conseguia, na verdade. Mas a gente ia brincando. Então, assim, nos 2, 3 primeiros meses eu cheguei a tirar 15 mil fotos. Uau. Pra conhecer o equipamento. E fui seguindo ainda aquela atividade complementar da faculdade, mas comecei a me interessar um pouquinho mais sobre algumas técnicas de fotografia, algumas formas de conseguir umas fotos diferentes, tipo o panning, né, que a gente chama que é aquela foto onde o assunto está congelado e todo aquele fundo tá borrado. Então, o amor começou ali. E aí eu comecei, eu tinha o Facebook, não tinha o Instagram, e muita gente falava, Nicolas, faz um Instagram, é importante. Só que na época, eu era um pouquinho relutante por 2 motivos. O primeiro, porque ali na época de 2013, 14, o Instagram tava com um problema muito sério de segurança, então tava tendo muitas invasões a celular. E outro porque foi justamente uma fase em que o Instagram ele era uma rede social de foto de comida. Resumidamente, era fast food. Você olhava o Instagram e já pensava nisso. Em 2015, depois de muito insistir, e o pessoal insistir, aí eu criei minha conta no Instagram. E eu acho que foi assim, um momento que revolucionou não só a parte do meu conhecimento, mas também na minha carreira na fotografia. Que aí o alcance é um pouco maior do que o Facebook. O Facebook ele é um pouco mais reservado ali para seus amigos. Sim. E foi aí que o pessoal começou a conhecer meu trabalho. Foi uma virada para você. Foi uma virada de chave. Então, tanta parte de paisagem, aí começaram o pessoal a perguntar se eu fazia ensaios, se eu fazia cobertura de eventos. Nesse momento eu não fazia nada. Só a parte de hobby de fotografia de paisagem. Era o seu hobby que você estava divulgando e mostrando o seu trabalho, sim, mas não trabalhava profissionalmente até então. Não trabalhava profissionalmente com isso. E foi ali quando começou a ter uma demanda muito, muito grande de pessoas perguntando se eu fotografava, se fazia ensaio de gestante ou casamento, porque já percebiam a sensibilidade que eu tinha fotografando paisagem. Foi que não, agora eu preciso juntar um dinheirinho, vou comprar uma câmera profissional mesmo que seja de entrada, para poder oferecer um serviço de qualidade, porque eu sempre fui muito detalhista, então eu preferia não fazer o serviço do que fazer um serviço mal feito. Aí eu fui comprando a câmera, que aí eu comecei a trabalhar, a usar a fotografia como ferramenta de trabalho mesmo. E não teve nenhuma inspiração assim, me inspirei no fotógrafo tal, porque tem algumas pessoas que acabam se inspirando em alguém, né? Sua inspiração foi a natureza? Sim, a natureza, e até por conta da natureza, no mundo da fotografia, a gente sempre se lembra do Sebastião Salgado, né? Fotógrafo brasileiro renomado mundialmente. Não era exatamente o segmento que ele atuava, que era o meu predileto. Ele registra bastante a questão de culturas diferentes, de povos diferentes. Pessoas, né? Pessoas, então ainda não era uma área que eu gostava muito, mas ele era uma inspiração pelo que ele conseguia retratar de sensibilidade dos momentos. Então, ali no começo também eu comecei a acompanhar o Araquém Alcântara,
Inclusive, eu consegui ter uma felicidade de ter tirado uma foto com ele. Legal. Que ele é um dos fotógrafos mais renomados também no Brasil e no mundo, principalmente na questão de preservação ambiental. E ele já se assemelha um pouquinho mais ao que eu gosto, que é a parte de natureza. Legal. Ele tem essa parte de natureza, que é fenomenal, a parte de natureza, a parte selvagem, e também a questão da consciência ambiental. Então, quando, infelizmente, tem alguma queimada, alguma coisa assim, ele tá lá cobrindo para mostrar às pessoas o que a gente não vê do sofrimento da vida selvagem. Exatamente. Então, acho que no início foram duas inspirações bem grandes para mim. Nicolas, assim, né? Não vou usar essa palavra que era assim. Eu vou usar, mas você vai entender. Meio que nasce por acaso, assim, vai. Você meio que, de repente, o seu hobby, as pessoas começam a te cobrar, porque a sua pretensão não era ser fotógrafo. Não. Você fazia aquilo porque, eu gosto disso. É como o cara que gosta de mexer no carro no final de semana, aquele que gosta de mexer no seu drone, alguma coisa. O seu era foto. O meu era foto. Mas assim, tem uma razão para você ter essa ligação com arte, com natureza? Da onde vem? Nasceu do nada? Essa parte da arte vem muito da criação da minha família. Minha mãe sempre gostou de pintar, sempre fez bastante esculturas manuais. Minha mãe é artista. Então, só que a arte dela também era por hobby. Também era por hobby. Ainda hoje ou não mais? Agora deu uma paradinha, mas sempre que dela tá... Ela tem um tempo já que ela parou de pintar, mas sempre quando ela gosta de fazer algumas cestas de Natal, alguma coisa assim, pelo hobby. Qual que é o nome dela? É Mônica Teres. Mônica. Eu mando um beijo pra minha mãe aí. Mônica, quando você fizer essa cesta de Natal, não precisa ser no Natal não, pode ser antes, viu? Pode mandar aqui pro Debate-Papo. Fica feito o convite, viu, mãe? Fica feito aí. Mas foi justamente isso, a parte da criação com a minha mãe. Meus pais são separados desde que eu tinha meus 7 anos. Tenho contato com meu pai, mas a minha criação foi com minha mãe. E a mulher, ela é mais sensível, né? Às coisas. Então, essa sensibilidade dela acabou passando pra mim. Então, como desde pequena eu já gostava de natureza e juntou com essa parte de sensibilidade dela pra arte, foi o que ficou meio que incubado ali em mim durante todo o meu processo ali no inconsciente, né? E quando deu aquele start, eu falei, não, vou usar o que eu aprendi desde pequena. Bacana. É importante a gente falar isso porque algumas pessoas às vezes acham, tem muita gente cavando alguma coisa, né? Eu quero ser isso, eu quero. E às vezes a gente também tem a percepção que algumas coisas elas acontecem naturalmente de um dom que a gente tem, né? De um talento que a gente tem. E às vezes a pessoa não imagina que aquele dom, que aquele talento vai levar ela para uma vida profissional, para ser feliz, né? Uma fala sua que eu achei interessante um jovem pensar dessa forma tá fora da curva. Você falou assim, poxa, eu queria ser web designer, fazer ali programar, mas daqui 30 anos, será que eu vou estar feliz sentado na frente de um computador fazendo a mesma coisa? Isso é realmente uma pergunta que tem que ser feita, né? Quando você está buscando uma profissão. E no seu trabalho, as coisas foram meio que te afunilando, né? E de repente todo mundo começa a perguntar. E nessas perguntas, você fotografa profissionalmente, tal, Você lembra qual foi seu primeiro trabalho? Que você falou, não, eu vou fazer, vou encarar, lembro. Vou dar uma de louco aqui, vou ver o que vai dar, não? Lembro. Até já pontuando já o que você falou, eu acho interessante essa questão, principalmente para os jovens. Eu sei que a gente é muito imediatista, né? A gente quer buscar o resultado logo no começo. Mas a gente precisa pensar realmente lá na frente. Então a gente, tanto jovens, vou colocar na minha idade, né, que fizeram uma faculdade lá com seus 18, 19 anos e aos 27 talvez não estejam gostando, ou até adultos mesmo que talvez ali nos 20, 25 encontraram uma profissão que acharam que era a profissão da vida e aos 40 já não estão ali tão contentes. Então eu acho importante esse questionamento. E o primeiro trabalho, meu primeiro trabalho remunerado mesmo, foi um ensaio de moda. Eu tinha uma amiga que namorava um rapaz que estudava comigo na ETEC, e ela tinha que fazer um TCC. E o TCC dela tinha um conceito de moda, e ela queria fazer um ensaio aqui em Itanhaém. E até convidei minha noiva para acompanhar a gente, até para ela saber como que eu ia lidar com as pessoas em relação ao trabalho. E aí, se eu não me engano, a gente estava em 5, eram 5 meninas da turma dela, e fizemos um ensaio lá no convento, na época que as ruínas ainda estavam abertas, que agora está fechada para reforma.
E foi a minha primeira experiência, então foi a primeira vez que eu fotografei com aquela responsabilidade que eu tinha que entregar um bom trabalho para entregar para uma pessoa que fosse ficar contente com o que ela pagou, né? Você fica meio inseguro, né? Fico bem inseguro. Será que vai dar certo? Será que vão gostar? A minha sorte não sabe como ali, cobrar, então, não sabe quanto cobrar, isso é a parte que... É terrível, né? Isso é a parte mais terrível, é você precificar o seu trabalho e você fica um pouco receoso da pessoa entender o que você tá precificando ali, né? E achar assim, será que vai achar barato? Será que vai achar caro? E parece que a gente quer, quando vai falar, parece que você fala, não, já decidi, vou cobrar 500. Aí no meio da conversa fala, mas 500 eu acho que é muito. É isso. Não é meio assim, isso Nicolás? Você vai pegando com o tempo mesmo. Sim, lógico. Hoje você já tem know-how, mas no início eu acho que deve ser bem delicado. No início é bem complicado. Porque não tem uma tabela, né? Então, e até na questão de... Não de Itanhaém em específico, mas a questão regional, o que acontece? A parte de fotografia, ela é um pouco desvalorizada num ponto. Porque assim, as pessoas, elas, na verdade, não vou dizer só na Baixada, mas na Baixada, por conta do valor de mercado, a gente entende que a realidade é outra, fora de São Paulo. Lógico, então, o que acontece? Tem muitas pessoas, assim como eu, estava lá em 2013, 2014, estava começando. Então, geralmente, as pessoas, quando vão fazer um primeiro trabalho, elas colocam um valor praticamente simbólico para que ela tenha um portfólio para ela ir aprendendo. Sim. Só que criou-se um pouco uma consciência de que porque um fotógrafo cobrou R$50 num evento, que aquele é um valor de referência para todo mundo. Então, Exato. Se você oferece um valor que é o que você investiu no seu equipamento, que você investiu no seu conhecimento, a pessoa, nossa, mas eu vi uma fotógrafa fazer R$50 a mesma coisa. E não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. A gente entende que cada momento tem uma fase. Então, essa parte de você oferecer o seu preço é complicado. Então, eu sempre ofereço, apresento os meus preços, mas já mostrando o resultado. Falo, seu investimento é para isso. Então, mas no começo é bem difícil, bem difícil. Não, é bem delicado. Para você conseguir passar, né, explicar você sentir a segurança de passar um valor é complicado. Não, é delicado porque, início de tudo, né, você tá inseguro, como você falou. Na verdade, você quer fazer aquilo, chega uma hora que você faria até de graça, que é para eu ter o meu portfólio. Você começa a pensar em várias formas e a insegurança. Mas depois também isso passa, né? Passa. E ela gostou do trabalho? Gostaram bastante, inclusive... E até foi um facilitador nesse processo, porque uma das amigas dela era modelo. Ah, legal. Então, como foi meu primeiro ensaio, ela acabou me dando uns toques de posicionamento, então já facilitou bastante. Foi uma troca... Foi praticamente uma troca justa ali. Legal. Eu fiz o trabalho que elas gostaram, inclusive tiraram nota máxima no TCC, e eu aprendi também com elas, né, no desenvolvimento do trabalho, mas também com essa menina que ela já era modelo já. Ah, legal. Então facilitou um pouquinho para os ensaios seguintes. Mas a sua preferência, assim, fotografia até esse momento era natureza. Natureza, ainda é. Ainda é. Ainda é. Hoje, se eu perguntar para você qual que é o seu carro-chefe de foto, é natureza. É natureza. E a natureza também ela não é estática, né? Ela não é parada, né? Porque você... nuvem, é o céu cada dia tá de um jeito, o mar cada dia tá de um jeito, né? Sim. A natureza depende se é de dia, se é de noite, se tá sol, se tá chuva, ela também não é estática, né? Um momento nunca é igual ao outro. Sempre é diferente. Então... a fotografia, o bacana disso é você conseguir... Eu sempre bato nessa tecla que o meu trabalho ele serve para mostrar as pessoas que estão ali presas num cotidiano, né, numa rotina fixa, dos detalhes que acontecem fora daquele caminho que ela sempre faz de casa para o trabalho ou para a escola. E como os dias nunca são iguais, você consegue fazer talvez várias fotos do mesmo lugar e nunca vai ser uma foto igual. Nicolas, e uma coisa assim que você falou agora, que eu vou puxar um gancho. Às vezes a gente não percebe a natureza, né? A gente passa pela boca da barra ali, você sempre fotografa ali, né? Algumas fotos bonitas ali. Eu vi uma até de drone. E a gente às vezes não percebe. É tão automático, a gente passa por um caminho todo dia que a gente perde um pouco da sensibilidade de olhar e parar e contemplar o que nós temos aqui, né? E como você disse, nenhum dia é igual. Às vezes eu passo ali na boca da barra, a maré tá baixa, eu vejo pessoas pescando quase que no meio do rio, né? Naquele banco de areia. Outros dias você passa, não dá pra ver nada, que a maré subiu, tá cheio de água. Tem dia que tá nublado, tá aquele cinza, mas é bonito. Tem dia que tá aquele azul, o rio tá claro. Então assim,
Eu acho que a gente não pode perder. E a fotografia, às vezes a minha esposa me mostra, fala, você viu essa foto? Ela me mostra, eu falo, uau, né, algumas fotos suas. Eu não sei se tem aí, Pedro, tem algumas fotos aí pra gente mostrar? Só para poder mostrar um pouquinho do que a gente tá falando, né? Tem tudo no teu Instagram. Olha aí, olha isso. Um dia meio cinzento, né? Olha essa foto. Isso daí foi tirada dia 31 de janeiro, que a gente brincou que não era o fim do mês, era o fim do mundo, né? Uau. Veio uma tempestade, que inclusive é uma tempestade super rara, e conversando com uma meteorologista, ela falou que essa formação de nuvens lá nos Estados Unidos é tornado. É tornado? É tornado. Aqui, por sorte, a gente não tem as condições climáticas exatas para formar. Nicolas, e de repente você tá em casa, como é que acontece isso, Nicolas? Pelo amor de Deus. Alguém fala, corre pra cá! Nesse caso específico dessa tempestade, vou até agradecer minha noiva, a Rúbia, que ela que me avisou, porque, assim, eu sempre fico atento a questões climáticas, o pôr do sol, nascer do sol. Você tá de olho. Já tô de olho. Até pela questão do tempo que eu já fotografo, eu já vou criando uma experiência de quando talvez alguma coisa vai acontecer. Mas no caso dessa tempestade, por exemplo, ela veio sentido sul pra cima, né? Então veio de Peruíbe, sentido Praia Grande. E minhas janelas de casa são todas viradas pro lado do Suarão, pro lado da Praia Grande. Contrário. E a casa dela virada pro outro lado. Ela mandou, amor, olha o que tá acontecendo. Mandou a foto, eu falei, espera 20 minutos que eu vou tirar foto. Aí já peguei o drone, então acontece desses dois. Às vezes alguém me avisa, então assim, lua cheia, é impressionante a quantidade de mensagem que eu recebo. Primeiro brilho de lua, Nicolas, tira foto, pelo amor de Deus. A Rúbia não pode ter ciúme do pessoal mandando, olha, vê a lua. Não, ela Rúbia, não tem nada a ver com, viu? É profissional. Ela já acostumou já um pouco já. Mas é questão de conhecimento mesmo da cidade, então... Num determinado período, por exemplo, no verão, eu sei que o sol ele vai nascer em tal ponto e vai se pôr em tal ponto. Já no inverno, ali próximo de junho, muda completamente. Ali no morro do Paranambuco, você costuma ir muito para lá para fotografar pôr do sol? Então, o pôr do sol eu costumo fazer mais na Boca da Barra. Costumo fazer algumas, um pouco menos no morro do Paranambuco, principalmente por conta como eu fotografo mais com o drone agora, a gente tem questão do vento, que às vezes o vento está um pouquinho forte lá. E também, um dos principais fatores é que geralmente ali no final da tarde passa muito urubu. Fica um bando ali, uns 6, 7 rodeando ali. E assim, eles não são animais que atacam, só que eles são curiosos. Aí eles chegam perto do drone. O risco de atingir o drone sem querer. Que eu não vou levar o meu pra lá. Tem mais aí, Pedro? O que tem mais aí? Deixa eu ver. Olha essa aqui, Pedro, ó. Essa com sol lindo aí. Olha essa foto. Essa é com drone. Essa é com drone. Então essa até é um bom exemplo. Qual que é o seu drone? É um DJI Mavic Air 2. Será que é igual o meu, Pedro? Não, acho que o dele é melhor que o meu, né? Fazer uma troca com ele depois. Tem o Mini 2, aí o Mini 3. Acho que o meu é o Mini 2. O Mini 2 é bacana, né? Então, por exemplo, até nessa foto, eu posso dar de exemplo. Esse foi um acaso, eu sabia que ia ter o pôr do sol bonito. Que horário, Nicolas? Isso deve ter sido por volta de umas 7 horas, que foi no verão. Então no verão a gente percebe que o sol ele se põe bem ali próximo da faixa de areia. Aqui é o Yacht Club, ele tem aquela luzinha acesa aqui? Aí é o iate. Nessa foto eu tava lá em casa, que é próximo ao satélite. Mas o drone, como ele consegue ir um pouquinho mais pra frente, eu consigo pegar um ângulo diferente. Muito legal. E já no inverno, por exemplo, agora mesmo em maio, o sol ele já muda completamente a posição no pôr do sol. Ele agora já tá se pondo bem pra parte do morro. Então, essa foto... Você tem que entender até de meteorologia. De meteorologia. Né? Então, essa foto eu sabia que eu só conseguiria fazer no período do verão. O que mais, Pedro, que a gente tem aí? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Olha isso. Uau! Essa daí já foi com a câmera. Aí, e até muita gente me pergunta, Nicolas... Isso é um golpe de sorte? Então, tem duas técnicas. Como eu gosto bastante de fotografar fenômenos da natureza. E tempestade de raio, é disparada uma das minhas prediletas. Que legal. E muita gente me pergunta, Nicolas, como é que você consegue fotografar... Sempre você consegue fotografar raio. Tem as duas técnicas. Tem a da sorte, na verdade é o dedo super rápido para conseguir... Tem a de filmar, mas a qualidade não ficaria tão boa. Né? Aí no caso, agora com os celulares dá pra fazer também essa técnica, e já é uma dica, já que não só com câmeras, com o celular você consegue também, que é a longa exposição. A longa exposição, como é que ela funciona? A câmera, quando você aperta o botão, ele faz aquele clac, rapidinho, né?
Isso daí geralmente demora como que eu posso explicar? É uma pequena fração de segundo. A longa exposição, você programa aquela foto para ela demorar segundos para ela processar. Então você bate aquela foto e vai fazer clac, ela vai ficar vários segundos, aí ela fecha a foto. Então, como aquele, não é time-life, aquele... É tipo, o time-lapse na verdade são várias fotos. A longa exposição, você deixa a foto, em vez dela bater em 1/30 segundos, você coloca pra ela bater em 30 segundos. Então ela vai demorar. Então ela tem um tempo maior. Tudo que acontecer naqueles 30 segundos, ele vai captar. Que legal. Então se cair 1, 2, vários raios. Também é estudo. É estudo. É isso que a gente fala, né? Quando você vai vender uma fotografia, um material, na verdade, não é uma foto, né? Você tá vendendo. É estudo, é trabalho, é dedicação, é aprendizado, são técnicas, quer dizer, tudo isso não é apenas um golpe de sorte. Na verdade, você está preparado para poder captar esse momento. Sim, você, até que eu expliquei a questão de você conhecer o equipamento, né? Quando eu tirei minhas 15 mil fotos com a primeira câmera, é para você se preparar para quando realmente acontecer. Então, às vezes acontece de ser um golpe de sorte, mas é muito raro. E a gente não pode trabalhar contando com a sorte, né? Acho que o profissionalismo, você é profissional, você com certeza vai ser muito mais bem sucedido do que ficar esperando um golpe de sorte, né? Sim, quando você se antecipa ao que vai acontecer, você consegue... O que mais, Pedro? Mostra para nós aí. Eu não sei se o pessoal tá conseguindo ver bem como a gente vê aqui. Olha esse facho de... Aumenta mais aí, Pedro. O pessoal que está assistindo pela TV. Essa foto, o resultado em si dessa foto, aí sim eu posso dizer que foi um golpe de sorte. Porque o que aconteceu? Eu estava na boca da barra quando eu decolei meu drone, e esse facho de luz eu não conseguia ver, porque ele estava atrás ali do iate. Você tá brincando. Quando o drone passou da linha do iate, aí que eu vi aquele foco de luz. Eu falei, agora... O iate está aqui embaixo. O iate está aqui embaixo. Eu estava na boca da barra. Tanto é que essa foi eu fiz uma exposição agora em março, e foi uma das fotos mais vendidas, foi a segunda foto mais vendida. Olha, eu vejo a mão de Deus quando eu vejo uma coisa como essa, assim, eu vejo a mão de Deus, porque é tão lindo, assim, parece que é a assinatura de Deus numa... Sim. É um presente isso. Isso, tanto é que eu falei isso e várias pessoas que foram na exposição falaram, Nicolas, parece que Deus iluminou e tá aí naquele momento pra você fazer a foto. É uma coisa assim, que pra gente que crê, é uma coisa realmente que a gente vê a assinatura de Deus, assim, coisa linda. Olha, é um facho de luz realmente, né? Sim. Ô, Nicolas, agora, de tudo, obrigado, viu, Pedro? Depois a gente põe mais aí. De tudo que você fotografou, vou fazer uma pergunta, eu não sei se existe. Tem aquele... O vô tem o neto preferido, sim ou não? Jogo rápido. Ih, pensou... Tem o mais novo. É o mais novo. É o caçula. É o caçula. Ou o mais velho, ou o primeiro, não sei. Geralmente é o caçula. Sei não, viu? Sei não. Vamos lá. Tem uma foto você falando assim, aqui é meu xodó. Tem... Assim, é bem difícil. É difícil. Tanto é que quando eu fui montar a exposição, foi difícil escolher 40 fotos entre tantas fotos. Mas tem uma que, na verdade, eu gosto da história dela. Essa do facho de luz é visualmente uma das minhas prediletas, porque é uma que mostra bem a cidade, né? Ela tem uma estética bonita e ela consegue mostrar bem a cidade, mas tem uma que eu gosto bastante, que é uma foto do pai com uma bailarina andando na praia. É uma tanto é que se você olhar nos comentários... É real? É real. Qualquer publicação que eu tenha feito dela vai ter um monte de gente que vai falar minha foto predileta, minha foto predileta. Tem ela aí, Pedro? Acha pra nós. Pela estética e pela história. Em 2015, até antes mesmo de eu ter comprado a minha câmera profissional, eu tava na praia, ia fotografar um pôr do sol, já tinha um conhecimento da questão do horário e de onde estaria o sol. E de longe eu vi um pai empurrando a bicicleta na praia e a menina vestida de bailarina. A menina na época acho que tinha 5 anos, se eu não me engano, no máximo. E eu vi eles vindo conversando. E eu tava fazendo foto ali do pôr do sol. Aí em um determinado momento ele tava um pouco mais distante de mim. Aí ele falou, moço, tira uma foto nossa? Eu não tiro. Aí eu fiz a foto, ele fez um joinha com a mão. A menina ficou um pouquinho escondida na bicicleta. E essa foto. Aí eu fiz a foto, aí ele, obrigado. Ele nem parou pra ver a foto, uma coisa assim, e continuou andando. E eles continuaram andando, conversando. E assim, é
é difícil, até no momento atual que a sociedade está vivendo, é difícil você ter um contato tão próximo de um pai com uma filha. Eu tô pensando nisso aqui. Até com uma diferença de idade tão grande, né? E eles continuaram andando, conversando o caminho inteiro. Aí eu falei, não vou perder essa foto. Eu dei uns 5 passinhos pro lado, fiquei ali esperando. Na hora que eles se entreolharam, eu bati a foto. Foi, eu fiquei ali esperando, na hora que deu o close, eu consegui fazer a foto. Eu fiz essa foto, publiquei no mesmo dia. Aí foi na época, ali em 2015, no começo do ano, foi uma das minhas fotos que mais repercutiu. E eu queria mostrar essa foto pros dois. Então, aí eu fui no dia seguinte, no mesmo horário, ali na praia, eles não passaram. Aí no outro dia também não passaram. No dia seguinte eu fui pra avenida, porque talvez pudessem ter mudado o trajeto, também não passaram. Aí eu comecei a procurar as páginas de escola de balé aqui da cidade, né? Tentar encontrar a menina, mas como a primeira foto ela ficou tão escondida, eu não conseguia ver direito a pessoa. Aí tá, aí pelo menos ali umas 2 vezes por ano eu publicava de novo aquela foto. Depois de, acho que uns 4 anos, se eu não me engano, 4 ou 5 anos, eu postei uma foto. Aí tinha uma moça que já tava me seguindo recentemente. Ela, Nicolas, essa menina é aluna na minha escola, onde eu trabalho. Uau, eu fiquei arrepiado aqui, ó. Uau! Eu falei, você tem o nome dela? Eu falei, tem, é Nicole. Eu falei, cara, coincidência, Nicole. E aí eu falei, você sabe o nome da mãe? Ela falou, vou te passar agora. E mandou o nome da mãe, eu achei o Facebook e mandei a foto pra ela. Aí ela, menina do céu, olha, tô chorando aqui pela energia que essa foto tá passando. Acho que é uma das fotos mais bonitas que minha filha já teve na vida. Aí ela até brincou, falou, hoje ele é meu ex-marido, mas é o pai dela. Então, olha, pra gente tem uma importância bem bacana da foto legal. Que você conseguiu. Então essa eu não considero a mais bonita, mas tem uma história por tem trás uma história linda, que, né? que eu gosto bastante. E a fotografia, ela tem esse poder, né? Esses dias eu estava na casa da minha sogra, nós chegamos lá, e minha sogra tava com aquelas fotos ainda de antiga, né? Aquelas de álbum, né? E comecei a ver assim, coisa que a gente não lembra mais. E a foto traz de volta isso pra gente, né, Nicolas? Sim. De você poder reviver aquele momento, de você reviver a história, de você... Olha como nós éramos, olha isso aqui. Então, assim, ela registra um momento que, às vezes, na nossa lembrança, ela se apagou. E ela tem esse poder de trazer de volta, né? De resgatar. Isso é o que eu gosto bastante da fotografia. É justamente essa questão de você eternizar alguns momentos. E a fotografia tem até uma frase de uma fotógrafa que eu não vou saber pronunciar o nome dela, que é mais complicado do que o meu sobrenome, que ela diz o seguinte, a câmera ela é um instrumento que nos ensina a enxergar sem a câmera. E é justamente isso, com o tempo, quando você está fotografando, principalmente essa parte de paisagem, de cotidiano, depois de um tempo você consegue ter uma percepção melhor do que está acontecendo ao seu redor. Então, se eu, sei lá, tivesse começando na fotografia, ou não tivesse essa sensibilidade, talvez eu não teria olhado para trás e visto que eles estavam conversando ainda. Exatamente. Então, o que eu acho mais bacana da fotografia é justamente isso, você com o tempo você ter uma percepção mais sensível de tudo. Então, um casal ali de idoso que tá conversando no banco ali de mão dada, putz, olha que momento. Não, isso que você tá falando é uma grande verdade, porque assim, quanto mais a gente vai aprendendo acerca de fotografia, você vai ficando mais sensível. Eu trabalhei muitos anos atrás numa empresa que a gente fazia essa criação de conteúdo digital, tal, e eu vi alguns detalhes na hora de fotografar, às vezes para fotografar um grão que é para uma campanha de feijão, um grão de arroz. Então assim, tinha todo um cenário por trás e para pegar aquilo. Então, e às vezes aquilo me aguçava muito a minha percepção. Olha, tira esse pozinho aqui, esse negócio. O quê? Não, tira isso daqui. E até hoje, você vê, eu não tenho, imagina, técnica nenhuma, mas sempre quando eu vou fotografar, eu falo, olha, tira esse paninho aqui, olha, esse fundinho aqui tá mais bonito. E você, quando você falou isso, realmente, né? Quantas a gente passa, vê ali um casal de idoso de mãos dadas, você vê um pai com uma filha, que vou te falar a verdade, tá cada vez mais raro, né? Esse cuidado, essa proteção, essa atenção desse aspecto familiar, não que não exista, né? Mas é um momento realmente raro. E eu acho que essa sensibilidade de você olhar e falar, poxa, isso aqui é um momento, não é um momento normal, pois esse momento tem que ser eternizado. Isso é fantástico, né? Isso
que eu gosto bastante. E até esse toque que você falou da questão de você fotografar e tirar algum detalhe, alguma coisa assim. É até uma coisa que eu costumo falar bastante. As pessoas falam, Nicolas, eu não tenho câmera, né? Eu tenho um celular. Como que eu faço pra melhorar a minha foto? Aí eu falo, tenta enquadrar do melhor jeito pra você tirar qualquer distração que você não queira que tenha na foto. Legal. Então você vai fotografar vai fotografar os seus pais. Você não quer que apareça um copo sujo no canto da mesa. Exato. Então, é a questão só da percepção ali do entorno, você já consegue um resultado muito bom para suas fotos já também. Muito favorável, Sim. né? E tem alguma foto sua assim que você fala, viralizou, de repente, puf, Olha, ultimamente tem acontecido bastante, Muita, graças a Deus, porque eu... Não tem uma, tem várias. Tem uma que você ganhou um prêmio. Qual que foi? Foi uma na verdade foi uma com a orla da praia. Eu fiz uma foto aérea com o drone totalmente num ângulo de 90 graus, que eu fiz ali da chegada das ondas na areia. E na verdade esse concurso é o Brasília Photo Show, é o maior concurso nacional de fotografia. Então, anualmente são enviadas 15, 16 mil fotos. Fotógrafos profissionais, amadores. Amadores, que moram fora do país. Olha só. Eu ainda não tive a felicidade, mas tô lutando para conseguir o pódio dentro da categoria, porque como é que é feita essa premiação? São ali 15 mil fotos, 16, teve um ano que foi 20 mil fotos enviadas. Eles selecionam as 400 vencedoras, que vai pro anuário e vai pra exposição lá em Brasília. E dentro dessas 400 vencedoras, ainda tem as categorias. Aí cada categoria tem as 3 melhores. Ainda não consegui, eu fiquei já em 4º lugar, foi quase... Bateu ali na trave. Na trave, mas é uma felicidade. Desde que eu comecei a participar desse concurso, teve um ano só que eu não fiquei entre os 400. Mas os outros 4 anos que eu participei, eu consegui. E isso é uma felicidade bem, bem grande. E a questão da viralização, por conta do drone, eu comprei o drone vai fazer 1 ano e meio. Eu já tinha um outro modelo de drone, que era um pouquinho mais inferior. Tive um incidente com ele, fiquei 1 ano e meio sem. Eu falei, não, preciso investir, porque eu sei que é um equipamento que vai me dar retorno. Sim. Então, investi. Então, geralmente as fotos de drone, por elas apresentarem a cidade num ângulo totalmente inusitado, né, que a gente não está acostumado a ver talvez alguns anos, ou até alguns lugares que a gente não consegue acessar a pé. Verdade. Elas estão tendo uma facilidade muito grande de viralizar. Então aquela da tempestade, por exemplo, foi uma que juntou a plástica da foto com aquele momento raro. Sim. Eu tenho um outro conjunto de fotos também, que é o famoso, não tão famoso assim, raio anticrepuscular. É um fenômeno que eu acompanho desde 2015 e ele só acontece em fevereiro. E tem aqui esse fenômeno? Tem aqui. Então aqui, na verdade, em outros lugares do Brasil eles acontecem com mais frequência. Só que aqui na Baixada a gente só tem em fevereiro. A primeira vez que eu fotografei sem querer foi em 2015. Em 2016 aconteceu a mesma coisa. Foi por acaso. Eu sempre, ali quando tá no nascer do pôr do sol, já sempre fico ali na janela ali, vendo se acontecer alguma coisa. Aí eu olhei, nessa data em 2015, eu olhei pro céu e tinha um facho, só que era um facho de sombra. Não faz sentido, geralmente é um raio de luz, né? Não um raio de sombra. Que era escuro, aí eu achei estranho e fiz a foto, né? Aí no ano seguinte, de novo em fevereiro aconteceu, mas com um pouco mais de intensidade. Achei bonito e tirei foto. Mas você guarda a data. E guardei. Guardou a data. Aí, de novo, em fevereiro, no ano seguinte, aconteceu de novo. Falei, tem alguma coisa aí. Tem um fenômeno aí. Aí que eu fui começar a estudar o que era. O que é o raio anticrepuscular? Geralmente, no pôr do sol, a gente vê, quando o sol está se pondo, aquelas faixas de luz saindo ali do ponto onde ele está se pondo. O raio anticrepuscular são esses fachos saindo do lado oposto do céu. Eles acontecem no pôr do sol, mas onde o sol nasce. Olha... Aí, é uma sombra. É uma sombra. O que acontece? A nossa atmosfera ela é arredondada, digamos assim. Então esse faixa de luz, ele sai de onde o sol está se pondo. Se espelha, como se fosse um espelho. Ela atravessa toda a atmosfera e parece que ela está espelhando do outro lado. Aí que pelo formato dela parece que na verdade são raios de sombra. Isso que é bem engraçado. Legal. E tanto é que ano passado saiu até matéria na Tribuna, vieram fazer a entrevista comigo até, por conta desse fenômeno, que ninguém nunca tinha registrado e acompanhado. E eu fui, tentando atrás, pra tentar entender o que era aquele fenômeno.
eu criei a teoria que foi já atestada por alguns geólogos que falam, Nicolas, pode ser realmente isso, que assim, é um fenômeno que ela depende de nuvens densas e altas. Só que eu achei estranho, por que isso acontece em fevereiro e é sempre nas 2 últimas semanas de fevereiro? Olha só. Aí, o que acontece? Aqui na região, a gente tem a Serra do Itatins, que é ali um pouco mais pro lado de Registro, que é o pico mais alto que a gente tem aqui na região, da Baixada Santista e Vale do Ribeira. E ela, por ser uma serra alta e muito úmida, ela gera nuvens densas e altas constantemente. E em fevereiro é justamente a posição onde o sol tá passando, digamos assim. Então, criei a teoria, o pessoal já foi... tem mais uma, né? Já tem Tem que estudar tudo isso. Tem tudo isso. Agora, ô Nicolas, deixa eu perguntar aqui. Ó, 15 mil fotos só amador. Quantas mil fotos esses dedinhos aí ou esse drone já captou, meu irmão? Olha... Você não sabe. Eu acredito. Você não sabe. Se você souber. Chutando pelo menos 1.300.000 fotos. Meu Deus. Pelo menos. Eu achei engraçado que aquelas. Tem foto que você, tipo assim, você lembra, né? O artista, sua mãe é artista plástica. Ela sabe o que é a obra dela. Você se vê uma foto, de que você bateu há 200 anos atrás. Você lembra que foi você? Lembro. Lembra mesmo, Nico? É até interessante porque, assim, a gente. O artista, ele cria sua identidade visual, né? Então, com o passar do tempo, até a gente vai adaptando, vai mudando um pouco, mas a gente cria uma identidade. Então, eu lembro mais ou menos quais foram as identidades que eu criei durante o tempo. Então, teve uma época que eu usava bastante foto com a técnica HDR, que é uma técnica que você consegue realçar luz e sombra. Então, passei 2, 3 anos fazendo tudo quanto é foto só naquela técnica. Teve época que eu fazia só foto de silhueta no nascer do pôr do sol. Então... Pode ser que alguma passe despercebida, mas essa daqui eu conheço. Não adianta o cara cortar ela, dar uma mexida e falar, essa foto é minha. Principalmente as atuais. As atuais ali de 2016 pra cá, foi mais ou menos já quando eu criei a identidade visual que eu uso hoje. Não adianta, eu vejo de longe e falo, essa foto é minha. Mas tem fase também. Tem. Tipo aquela fase que você falou. Você aprende uma técnica nova, você só quer fazer aquela foto. Você solda ela. E até essa questão da técnica e da identidade visual, algumas pessoas um pouco mais antigas, que não gostam dessa parte de edição de foto, falam, Nicolas, eu não sei, eu acho sua foto muito, muito editada, eu gosto de foto sem tratamento. Tem duas questões. Tem a questão do equipamento, às vezes não conseguir captar aquela cena que está acontecendo. E a que eu uso, que faz parte da minha produção da foto, primeiro, já respondendo alguns questionamentos, eu não altero cor de foto. Muita gente fala, Nico, mas eu nunca viu mais dessa cor, isso, aquilo. Eu não altero, eu realço a cor e o drone também aí facilita pegar algumas tonalidades de cores diferentes. Até pela altura. Até pela altura. Então, às vezes, por exemplo, o mar um pouco mais azulado, não é que o mar é azul, ele tá pegando a refração da luz do céu, né? Aquela reflexão toda. E a questão das cores das minhas fotos, além de deixar a foto plasticamente mais bonita, ela transmite a sensação que eu senti no momento de captar aquela foto. Então, por exemplo, na foto da bailarina, tá colorida, mas tá uns tons um pouco mais suaves. Então, era aquele momento, né, aquela ternura, aquele sentimento mais família. Num pôr do sol com o céu, geralmente eu sei o horário de conseguir explorar uma cor mais forte, mas realçando essa cor num tratamento, você tá na praia ali, você vê aquele pôr do sol, você sente aquela energia. Tem quem não goste, bonito, né? Tem. Da foto trabalhada. Mas assim, eu acho que se você conseguiu... Porque assim, até aos olhos humanos, né? A gente tem uma percepção que a câmera, às vezes, também ela vai ter outra. E você consegue também ter um registro do que você estava vendo naquele momento, né? E você consegue... É tão bonito. Eu acho que dá mais vida para a foto. Você consegue... Até as pessoas costumam falar em relação ao meu trabalho, que assim, como eu te expliquei, que eu sempre tive uma ligação artística desde pequeno, eu uso a fotografia não só como um registro jornalístico, digamos assim. Mas como mostrar que, sei lá, tem a igreja, tem a praia, tem não sei o quê. Mostrar que tem, todo mundo sabe que tem e pode, de qualquer forma, fazer um registro, tirar uma foto. Eu tento puxar pro lado artístico. Então, um horário específico que vai ter uma luz específica, um ângulo. Tem toda essa questão de você diferenciar o trabalho dos demais. Eu acho que o seu trabalho, Nicolas, ele é tão extraordinário
que ele consegue fazer a gente enxergar o que nós temos com outros olhos, né? Quando você tem essa percepção de pegar por um outro ângulo, a gente fala, poxa, olha como a cidade é bonita, olha como a gente não percebe que a cidade, ela tem uma beleza natural. Às vezes a gente vai para outros lugares e fala, nossa, esse lugar é maravilhoso. A gente anda por Itanhaém, cada lugar que a gente vai, né? A gente percebe, se você parar, eu fui fazer um passeio com o pessoal da canoagem, e nós paramos ali no meio do rio, naquele banco de areia, lá uns 10 quilômetros para dentro aí do rio, parece que a gente tá na Amazônia, né? Aí você para no meio de um banco de areia e literalmente... Você desce. Nós descemos naquele banco de areia e eu olhei em volta, fotografei, filmei. Falei, gente, olha essa Itanhaém, que tem pessoas que estão aqui há muitos anos e nunca viram, pessoas que não tiveram oportunidade de passar por aqui e ver a beleza que nós temos nessa cidade. Quantos turistas vêm aqui, chega na praia, entra ali vê o mar, vai embora e não sabe o que nós temos aqui, né? Sim. E a fotografia é uma forma de você mostrar e até gerar um interesse para a pessoa fazer um passeio de barco, para conhecer esse lugar, né? Isso. Agora, ô Nicolas, falar de polêmica. Alguma foto polêmica? De repente você bateu uma foto e apareceu quem não tinha que aparecer. Já foi paparazzi também, não? Paparazzi ainda não. não. Foto polêmica... deixa eu pensar aqui. Não quero sair nessa foto. Não é pra me pôr nessa foto. Não, de pessoas... Ninguém mandou ligar e falar assim, pelo amor de Deus, você postou uma foto aí, tu aí, mentira! de pessoas até que não, porque como eu foco um pouco mais na questão de natureza, do cotidiano, eu sempre tive muito cuidado em relação às pessoas. Então, desde pequeno na fotografia, né? Desde que eu comecei a fotografar, eu sempre me preocupei com as questões legais também da fotografia. Então, de direito de imagem, de direito autoral. E eu sempre evitei. Mas, geralmente, o que acontece de polêmica são resultados, justamente que eu falei, da questão talvez de um horário que eu consegui explorar uma cor diferente. Ou até engraçado, tem uma foto minha que eu fiz com a câmera, fiz ali do Morro do Paranambuco, que eu fiz da Ilha das Cobras. E eu consegui puxar o zoom, então consegui ver a ilha. Toda vez que eu publico essa foto vai parar em grupo de terraplanista, querendo usar aquela foto como exemplo de que a Terra é plana. Eu falo, gente... Você tá brincando? É polêmica. É polêmica, aí vira aquele embate. Mas, geralmente, de foto polêmica, ainda não aconteceu. Ainda não. Sempre tem uma primeira vez, mas geralmente acontecem polêmicas. Na verdade, é o contrário. Principalmente quando usam as minhas imagens. Isso que eu ia perguntar. Alguém já pegou uma foto sua e pôs o nominho lá, não? Isso, infelizmente, acontece com muita frequência. Você tá brincando. Eu até costumo publicar nas redes sociais que, assim, eu não tenho nada contra a pessoa que vai publicar a foto, mas para uso pessoal, né? Vai pegar, talvez salvou a foto, publicou a nossa cidade, tal. Isso eu gosto porque eu gosto de mostrar a cidade. Eu amo a cidade de Itanhaém. Sim, a gente percebe nas suas fotos. Então, e quero que ela se propague. Agora, quando a pessoa utiliza para fim comercial, já aconteceu muitas vezes da pessoa pegar e apagar meu nome, colocar o logo da empresa e publicar... E não te paga nada. E fazer propaganda da que você vende essas fotos também. Eu vendo também. Então, geralmente as polêmicas que eu me envolvo nessa parte. Então... Já aconteceu. O cara põe um vídeo institucional, põe lá uma imagem sua que ele capta na internet, ou um trecho de um vídeo que você sabe que é seu e utiliza. E já aconteceu muitas vezes da pessoa fazer isso porque não conhecia. Não, sim. Aí sempre tenho aquele primeiro contato, explico pra pessoa, alguns entendem, alguns me bloqueiam para continuar utilizando aquele material. Não, e pode também numa situação como essa... Olha, eu fiz, pô, Nicolas, qual o valor? Assim, não sabia, realmente usei, peguei na internet, não tinha noção. Tem um valor? Qual que a gente pode conversar, né? Acho que também isso é muito... Isso é bem válido. É válido, isso, né? E até às vezes acontece. Até a gente acabou de passar pelo mês de aniversário da cidade, então 1-2 semanas antes já começa a vir algumas mensagens. Nicolas, eu posso usar uma foto sua aqui no post para aniversário da cidade e tal? E assim,
tem algumas pessoas que acham que eu sou um bicho de 7 cabeças porque eu brigo pelo meu direito pelas minhas fotos. Não, mas trabalho, todo mundo que manda mensagem perguntando, eu falo, não, pode colocar sem problema. Coloca meu nome na descrição, não tem problema nenhum. Agora, quando a pessoa faz de mau gosto mesmo, assim, de me bloquear pra não ver que ela tá usando um conteúdo meu, aí dói um pouquinho mais. Né? Aí é ruim, né? Ô, Nicolas, tem assim, um lugar que você fala assim, eu tenho desejo no meu coração de fotografar, ou pessoa, ou um lugar? Lugar, vamos lá. Mongaguá. Mongaguá já foi. Já foi. Na verdade, assim, tem um lugar próximo que eu ainda não visitei, que é o Ubatuba. A gente tem, né, lá tem várias praias bonitas que, principalmente para fotos com drone, elas são esteticamente muito favoráveis na questão da iluminação, questão da geografia. E, como eu falei, desde pequeno, eu sempre gostei da natureza selvagem. Eu tenho muita vontade de fazer um safari. Ah, legal. Levar um equipamento bacana, ficar ali na selva uma semana, não no meio da selva, mas ali fazendo ali meu safari dentro do Jeep ali. Channel da vida, né? Mais ou menos isso. Que legal. Que assim, se me perguntarem hoje, meu maior sonho... Zoológico você já foi? Zoológico já fez. Mas não é igual, não é a mesma coisa, assim. Até os próprios animais ali, eles não têm a mesma, né? Você consegue até fotos bonitas, mas eu quero... pegar aquela vitalidade selvagem da natureza. E até a própria emoção, a flor da pele. Eu correndo de algum bicho também, isso aí. Não corre não, que você corre, corre mais que você. Qualquer animal na selva, até correr. Tartaruga vai correr mais que você. Então é melhor não. Melhor não correr. Mas assim, a sua vontade hoje seria... A minha vontade máxima, assim, tipo... atingir o que eu queria na vida é fazer um safari. Personalidade, assim, que você fala, pô, esse cara queria fotografar ele. Fora eu, vai. Personalidade. Fora eu. Já vou ter que fazer logo de fazer essa foto, hein? Mas de personalidade... ainda não pensei no caso. Mas, por exemplo, um ator que eu gosto bastante é o Joaquin Phoenix. Que fez o último Coringa. Ah, sei. É um ator que eu gosto bastante por causa do filme Her, Ela, que ele lançou, acho que em 2014, se eu não me engano. Foi o primeiro filme que eu... Tem um outro filme antigo dele, mas que eu não assisti com tanta vontade, mas esse filme acabou me marcando. Então ele é uma personalidade, assim, que eu gosto bastante. Ou também o meu xará Nicolas Cage, né? Porque é um artista global e que é um baita de um ator. Acho que são duas pessoas que eu gostaria bastante de poder fotografar um dia. E assim, dentro do seu trabalho hoje, você tem a oportunidade de fotografar muitos anônimos, né? Assim, pessoas que não tem uma notoriedade, porém você também faz um registro dessas pessoas que elas vão ter pro resto da vida, né? E assim, você lembra algum trabalho que você tenha feito assim? Você faz casamento hoje, não? Essas coisas? Faço bastante casamento. O que mais que eu faço é ensaio de gestante e casamento. Então vamos lá. Um casamento que você lembra assim que marcou, assim, não precisa falar o casamento específico, mas assim, um acontecimento, talvez, ou choveu, era ar livre, ou era ali no Yacht Club. Olha, que ali quando dá pra chover... Tem bastante história. Mas acho que um casamento que me marcou bastante foi um casamento que era pra ter acontecido na Praia do Bopiranga. Lá tem um quiosque que é cheio de pinheirinhas, lá, bem bonito mesmo. Eu conheço lá. E a pessoa marcou o casamento lá, e esse casamento estava marcado pra véspera de aniversário da cidade. Aí eu falei, gente, isso foi 2016, eu acho, 16 ou 17. Aí eu falei, gente, vocês lembram que todo aniversário da cidade chove? Toda vez chove, porque lá em 2012, 2013, quando tinha rodeio, todo mundo reclamava da lama. Uhum. Ah, não, mas não vai chover, a gente confia, não vai chover. Eu falei, vocês têm um plano B? Não tenho, vai estar tranquilo. Choveu. Aí, o que aconteceu? Não tinha um plano B. Aí conseguiram um convidado que era amigo de um padrinho. Ele tinha uma igrejinha pequenininha aqui na entrada, na Emídio. Acho que umas 2 ruas antes da ETEC. Sei. Aí, do lado direito. Aí não tinha... Só que assim,
tava fechado, eles não iam usar. Então tava as cadeiras todas empilhadas, um monte de coisa lá. Então eu fui mais cedo. Na verdade, eu cheguei mais cedo do que o primeiro horário que tava marcado o casamento. Ajudei a montar as cadeiras, ajudei a trazer som, ajudei na montagem inteira. A noiva atrasou 5 horas e alguma coisa. Louco. Depois do horário que já tava marcado. Já tava marcado? Tudo isso? Mas devia estar chorando, coitadinho. Não, aconteceu tiroteio no dia, no mesmo no supermercado dia. Passou helicóptero da polícia, passou rota, passou tudo e a noiva não tinha chegado. Acho que esse foi um dos casamentos que marcou bastante. Assim, as fotos saíram bem bacanas, o casamento em si foi bem bonito. Mas foi uma experiência bacana, assim, ver a rota passar e a noiva não chegar ainda. Essa foi... Qual conselho, Nicolas, você daria para um jovem hoje, assim, ou jovem, ou alguém, de repente, o jovem ou aposentado, né? Por que não? Alguém que já trabalhou, já concluiu sua carreira aí. Qual conselho que você daria para a pessoa que pensa em começar na fotografia? Qual, assim, os caminhos das pedras, vamos dizer assim, qual conselho você daria? Bom, o conselho que eu daria, acho que eu vou olhar para a câmera agora, porque eu já consigo uma ligação um pouco melhor com quem está assistindo. Primeira coisa é você praticar bastante. Se você está começando na fotografia, ou tem só o celular, ou já comprou sua primeira câmera, treine bastante para você começar a criar a sua percepção em relação ao que você quer fotografar. Você vai fotografar casamento, vai fotografar só ensaios, vai fotografar eventos, e isso também vai um pouco da personalidade da pessoa. Então é importante você se conhecer para você dar esse primeiro passo. Não tenha vergonha, se você ainda não tiver portfólio, convide, com certeza você vai ter um amigo que vai querer foto de graça. Você pode se considerar muito ruim agora, mas se você não começar, você não vai saber o que você pode melhorar. Então faça os seus ensaios ali de graça com um grupo de amigos, um casal, com uma amiga, que eu tenho certeza que você vai conseguir ter essa percepção do que você precisa melhorar. Em relação a equipamento, querendo ou não, a gente tem que ter um critério do que a gente pode cobrar em relação ao que a gente pode oferecer. Então é importante você ter se você vai cobrar já alguns valores, tenha consciência de que seu equipamento vai precisar entregar em relação àquele valor um conteúdo de qualidade, né, seja compatível com o valor. Se você quer fotografar só como hobby, por exemplo, você não quer fotografar pessoas. Isso é até um mercado que eu descobri não recentemente, mas consegui explorar um pouco melhor agora. Se eu quisesse seguir só a parte de fotografia como hobby, fotografar paisagens, hoje a gente tem vários mercados de banco de imagens que precisam de fotos de paisagem. Agora eu estou começando a vender quadros de Itanhaém, então é uma outra forma que você pode explorar, você ganhar dinheiro em cima do seu hobby. Você não precisa tratar diretamente com pessoas, né? Ter aquela responsabilidade de cobrir um casamento, de cobrir uma maternidade. Então, até com celular você consegue fazer quadros maravilhosos. Então, entenda que não é um mercado saturado. Tem muita gente, sim, que está fotografando, que está criando conteúdos. Mas se você souber, né, colocar a sua personalidade, colocar uma característica diferente no seu trabalho, você consegue se diferenciar. E tem mercado para todo mundo. Seja para quem está trabalhando profissionalmente, seja para quem está procurando alguma coisa como um hobby. Você consegue se diferenciar dentro do mercado porque o seu jeito ninguém vai copiar. Podem tentar, mas não vão conseguir copiar. Então, acho que a minha dica é essa. Coloque essa personalidade no seu trabalho, que seja por hobby ou seja na profissão, você consegue um mercado ali, seu espaço no mercado. Uau, muito bom, muito bom. Ô Nicolas, equipamento versus capacidade. Porque tem gente que tem um baita no equipamento e não sabe operar, né? E tem gente que não tem um bom equipamento, mas assim, faz diferença, óbvio, um excelente equipamento. Né? Mas no primeiro momento, eu vou investir no equipamento ou vou investir em aprendizado? Primeiro momento, aprendizado. Na verdade, primeiro, no meio, durante, lá pra frente, sempre aprendizado, toda. Porque sempre vai atualizar. Ou a questão de uma técnica nova, ou a questão do que fotografar, isso sempre vai mudando, né? Com o tempo, a sociedade ela vai, né, desenvolvendo olhares para outras coisas, a gente vai mudando também, mas o conhecimento
eu colocaria que é 60% conhecimentos e 40% de equipamento. Porque eu conheço tanta gente que tem equipamentos 6 vezes, 7 vezes mais caro do que eu e que às vezes até, assim, gente, como é que a pessoa conseguiu não fazer uma foto boa com aquele equipamento? Porque ela procurou não se atualizar, né? Sim. O Nicolas de hoje, quando olha para o Nicolas do primeiro ensaio fotográfico das modelos, quando você vê esse ensaio, você fala, meu Deus. Ou não. Ou você fala, uau. Um pouquinho. A questão de você ter essa autocrítica é muito importante. E o Nicolas de hoje pro Nicolas lá de 2015, quando fez o primeiro ensaio, né? A gente... Primeiro que a parte de direção de pessoa é bem difícil. Então hoje eu me preocupo muito mais em fazer fotos mais espontâneas. Então, porque como eu tenho essa característica de gostar mais do natural, né, do cotidiano, as fotos espontâneas elas acabam passando uma mensagem um pouco mais natural. E quando eu estava começando, eu estava muito preocupado em não preciso acertar aquela foto, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então era um pouco mais mecânico. E isso a gente vai pegando com o tempo. A gente percebe a diferença quando você vê uma foto, né? Sim. Foi espontânea, que pegou... Isso tem uma fala, diferença. Né? Fala bastante, não só a questão do equipamento, mas justamente a questão da técnica. Às vezes não era nem a sua personalidade, não era nem a sua característica, né, a sua identidade visual que você estava colocando aí, mas você estava tão preocupado porque era seu primeiro trabalho, né, seus primeiros trabalhos, você estava tentando explorar várias coisas ao mesmo tempo para satisfazer o cliente. Então, mas assim, para esse primeiro ensaio, né, para os primeiros ensaios, eu já não tenho esse olhar, tipo, nossa, eu fazia aquilo, mas se eu pegar lá 2013, quando eu comecei a fotografar paisagem, eu falei, gente, como é que eu publicava isso? Eu não tinha coragem para publicar isso. Mas você fala, mas foi você que me trouxe aqui, né? Exatamente, então é um passo muito importante. Gabi, o que você quer perguntar para o Nicolas? O que você quer perguntar? Foi tudo resolvido? Não quer perguntar nada? Eu gostei da parte que ele falou sobre direito de imagem. Direito de imagem. É importante, né? Tem bastante gente que perde as imagens. Como que é essa questão do direito de imagem? Fala um pouquinho para nós, Nicolás. Fala um pouquinho para nós. Bom ponto, porque até para questão de conhecimento não... Porque assim, o direito de imagem, ela tem duas questões. Tem o direito de imagem, então, por exemplo, eu não posso tirar uma foto sua e, sei lá, estampar uma revista. É a sua imagem que está ali. E a gente tem o direito autoral. Eu fiz a sua foto, você me autorizou, por exemplo, só que a foto ela ainda é minha. No caso, por exemplo, de foto de paisagem, que a gente não tem um personagem, então ele conta só o direito autoral, não o direito de imagem. Então, independente do que você for utilizar, o direito autoral, resumidamente, é o seguinte, a foto ela tem um dono, ou o vídeo tem um dono, ou o texto ou a arte ela tem um dono, e tudo que você vai utilizar, você precisa antes... de uma autorização do dono daquela arte, ou daquela foto, ou daquele vídeo. Então, até uma tecla que eu bato bastante, que quando você vai criar seu cadastro lá no Facebook, no Instagram, tem lá nos termos de uso, tem sobre o direito autoral, que você não pode utilizar materiais de outras pessoas sem consentimento ou autorização da pessoa, só que ninguém nunca lê os termos de uso. Então, quando, às vezes, até aconteceu um fato engraçado, para não dizer triste, a gente tem muitas páginas de memes pela internet, e tinha uma página de meme na época que pegou uma foto minha, aí de plástico cortaram meu nome ali para não aparecer meu nome, fizeram uma montagem em cima, já uma montagem mal feita de algo que eu já tinha feito uma montagem parecida. Aí eu mandei mensagem, falei, tudo bem, meu nome é Nicolas, a foto é minha, eu queria saber se poderia pelo menos colocar meu nome. Aí eu falei assim, eu não vou ficar fazendo propaganda para ninguém não. Me responderam assim. Porque eles não tinham conhecimento do que era o direito autoral, que aquela foto tem o dono. Extremamente mal educado. Extremamente. Né? Então, depois eu até fui ver, era um grupo de adolescentes que estava criando os conteúdos, mas o direito autoral é basicamente isso. A foto ela tem um dono, você precisa de autorização da pessoa, e não é autorização póstuma, né? Póstuma após o conteúdo, a publicação do conteúdo, tem que ser antes. Né? Então, até tem um fato que aconteceu que assim, eu sempre relevo bastante. Principalmente quando é regional ou aqui na cidade, eu prefiro primeiro entrar em contato, né, conversar com a pessoa, explicar que, por exemplo, eu tenho bastante problema com corretor de imóveis. Geralmente as imobiliárias pegam minhas fotos para fazer propaganda das casas,
Só que elas vão ganhar comissão em cima da venda da casa. Eu não tô ganhando nada pela utilização da minha foto como propaganda. Mas aí eu converso. Mas, por exemplo, teve um caso da UOL. A UOL já é um canal de maior expressão global. Teve aquela desova da tartaruga em 2020, se eu não me engano, 2021, foi 2020. E teve uma ocasião que só eu consegui a foto. Quando eu fui ver, minha foto estava com o nome cortado, como direito de imagem livre e estampando tudo quanto é site da UOL. Aí já tinha entrado em contato, não tive resposta e precisei entrar com o processo. E assim, quando entra na questão do processo, quando você chega ao ponto de fazer um processo, quem publicou a foto da maneira indevida é certeza que vai perder. Porque, com certeza. Porque ela já começou errado, está utilizando a foto de uma outra pessoa. Então, o direito de imagem, ela resguarda bastante isso. A foto, ela é um registro. Ela é um né? registro. Ela tem um registro. Como um CPF, é um registro. Como que a gente identifica? Quando você posta, você tem que colocar o teu nome ali, Nicolas? Na verdade é o seguinte, a lei do direito autoral, que é a lei 9.610/98, que eu já sei até de código, tanto problema que eu já tive, ela indica que assim, por exemplo, na rede social, você não precisa nem colocar seu nome. A partir do momento que você fez a publicação, eles já conseguem mais pra frente identificar, no caso, qual que é a foto original. Se uma outra pessoa publicou depois, você sabe que ela veio depois. Legal. Só que isso ela vai contar mais para uma discussão da rede social. Mesmo que a pessoa pegue aquela foto e manipule, né? Por exemplo, porque hoje o próprio Instagram, o Facebook te dá a opção quando você vai postar de pôr sombra mais escuro, mais claro, mas quer dizer, o registro tá ali, acabou, a foto é tua, Sim. né? E tem gente que acha que só mudar isso aí já ele pode resolve, usar, né? Já resolve. E realmente não. No caso da questão da publicação, nesse caso ela resolve internamente ali na rede social. Então, por exemplo, você postou uma foto, aí deu 5 minutos, outra pessoa pegou sua foto, colocou um filtro e publicou. Se você for questionar na rede social, ela vai identificar que a sua é original e vai tirar, ela pode tirar outra. No caso de um processo, né, que você vai à justiça, você precisa ter o seu arquivo original. Então, lá no arquivo original vai ter, literalmente, um código de barra, né, que é o número de série da sua câmera, vai ter o seu nome registrado lá, vão ter vários detalhes que a pessoa que pegou aquela foto, ela não vai ter. Porque quando você salva da internet, você vai ter... Salvou, não tem informação nenhuma. Não tem informação de dia, de hora, nem nada. Então, isso te resguarda. Hoje, o próprio iPhone, quando a gente bate uma foto... Você clica, você arrasta, ele mostra o horário, como foi batido. Configuração da câmera, tem tudo isso. Daqui, né, da imagem. Então, no caso de um processo judicial, aí é isso que vai te resguardar. No processo, você vai colocar a foto original, os prints ali de quando você tirou aquela foto. E no caso da rede social, se você já publicou antes, você já tem a garantia. Quem achou uma foto do Nicolas? Achei a foto do Nicolas, gostei. Como que eu acho o Nicolas? Rede social. Rede social. Acho que é o mais fácil pelo Instagram e pelo Facebook. Aí acho que até prefiro o Instagram, porque o Facebook é mais difícil a gente ter o acesso direto ao Messenger, né? Acho que o Instagram é o mais fácil. Ah, legal. Acho que é isso, né, Gabi? Sua pergunta foi muito boa, viu? Muito obrigado. Essa questão de direitos autorais, ela é bem séria, né? Sim. E até um outro ponto, já para finalizar essa questão do direito autoral, tem algumas pessoas que confundem, por exemplo, o direito de marca com o direito autoral. Por exemplo, o nome do podcast, se vocês registrarem o nome, vocês precisam de um registro para vocês terem autoridade naquele nome. No caso da fotografia, você não precisa registrar aquela foto em nenhum sistema, nem registrar em algum lugar que vai garantir que ela é sua. A partir do momento que você fez... Você é o pai, você é o criador. Você tirou aquela foto, ela já é sua, ela já está protegida. DNA, né? Exatamente. Tá protegido. No nosso caso, a gente tem no INPI o registro da marca, marcas e patentes, né? Sim. Que é da marca, mas da foto não. A foto você bateu a foto, você é o pai. Você já tem o direito autoral garantido já. Bacana isso. Então, eu bati uma foto, seja amador lá, bati um pôr do sol. Se ela pus na mídia social, alguém usou, um site usou, e aí eu posso entrar em contato no primeiro momento para dizer, olha, essa foto é minha. Uhum. Tem interesse, vai continuar usando, vai tirar, ou tem interesse na compra? E aí você pode negociar. Sim. Aí nesse caso, aí sim, você primeiro vai entrar em contato, né? Ou pedir para tirar, ou pedir, se for do seu interesse, colocar o seu nome. Seu nome, lógico. Ou comprar a foto. E se não tiver resposta, você pode entrar no processo. Hoje você vende as fotos, Nicolas, para o pessoal fazer
comercial, propaganda, vídeo? Você Sim, tem... eu só, por exemplo, eu tenho um pouco de receio nessa parte. No caso das fotos, eu prefiro mais fazer ela física. Então, por exemplo, no caso de quadro, eu prefiro fazer o quadro, já imprimir a foto e Já mandar para entregar. pessoa, ou com a moldura ou sem moldura. Até para esse ano, até por conta da demanda, principalmente de imobiliárias que precisam de um material turístico da cidade, eu estou já estudando algumas plataformas para que eu possa ceder aquelas fotos e os vídeos para que elas possam utilizar, mas que eu ainda tenha um respaldo de direito autoral da imagem, né? Para não ter esse descontrole. Porque já aconteceu algumas vezes da pessoa falar, Nicolas, você me vende um arquivo seu para eu fazer uma publicação, não sei onde e tal. Não, tudo bem. Aí vendi a foto, cobrei quase um valor simbólico, porque foi uma primeira experiência, né, dessa questão. Quando fui ver, essa foto já estava rodando em várias outras plataformas, outros lugares. Adore, tudo. Aí foi, então... tem tudo isso, né, tenho, por exemplo, algumas fotos que eu vendo para bancos de imagem. Então, tem algumas fotos em bancos de imagem. A pessoa compra lá. A pessoa compra lá. Ela faz o que ela quer. Aí ela tem... Não exatamente o que ela quer. Por exemplo, quando você coloca no banco de imagem, a pessoa é obrigada a colocar seu nome, a pessoa é obrigada a, se for fazer alguma venda, você recebe uma porcentagem em cima daquilo. Ah, legal. E só que já no momento que ela compra aquela foto para utilizar, eu já recebo. Então, eu tenho uma segurança maior também. Sim. Então é isso, para a questão de foto eu prefiro entregar o material físico, mas para esse ano estou estudando a plataforma para poder disponibilizar as fotos e vídeos para as pessoas poderem utilizar comercialmente, mas que a gente tem Você tem algum curso ou treinamento que você dá para quem quer iniciar na fotografia? Esse é o outro ponto que eu até tinha esquecido, foi bom ter lembrado. No momento eu ainda não tenho um curso, mas também para esse ano eu quero fazer pelo menos um workshop de fotografia tanto com câmera quanto para celular. Legal. Mas nesse momento eu tenho um canal no YouTube. Eu criei esse canal no final de 2020, porque eu fiz uma exposição em 2020 e a minha ideia era finalizar a exposição com um workshop. Só que entrou a pandemia logo no final da exposição. Então, a criação do canal no YouTube foi uma forma de eu conseguir transmitir essas informações e até de forma gratuita. Então, entre aspas, eu saí perdendo um pouco, porque eu não cobrei no workshop, porém eu atingi muito mais pessoas e tive outros tipos de retornos. Lógico. Então, aí quem quiser também procurar o canal Clique Criativo, eu ensino tanto a fotografia com câmera quanto com celular. Clique Criativo. Então, câmera, tudo junto, separado. Clique, separado, criativo. Isso. Então, eu ensino tanto fotografia com celular, fotografia com câmera, sugestões de equipamento, sugestão de iluminação, de como você pode explorar determinada situação, até alguns vlogs que eu faço fotografando em primeira pessoa ali, mostrando como que é fotografar. Então, por enquanto ainda não tenho curso, mas eu tenho o canal para passar essas informações. Ah, legal. Muito bom. Acho que é isso aí, né? Tem um presente pro Nicolas aí? Eita! Gente, olha, bate-papo gostoso aqui, foi muito bom. Surpresa, novidade. Isso aqui é um presente nosso para você, Poxa, Nicolas, obrigado. Dos nossos patrocinadores, que aliás, né, tá aqui, ó, Habib's, tem pra gente lanchar o Habib's agora. Quem mais tá aqui? Boticário, sempre para deixar todo mundo cheiroso, já perfumado, maquiado. Pode abrir. E Petra Construtora e WSNet, que são os nossos parceiros. E tem gente chegando na família aí, né, Gabi? Tem gente chegando na família aí, tá aumentando os patrocinadores. E a gente sempre conta com os patrocinadores porque nos ajudam, né, para poder fazer esse programa aqui, para levar esse conteúdo gostoso. Olha que conteúdo maravilhoso que a gente pode passar aqui, fora do seu cotidiano normal, para você entender, né, sobre fotografia. Quer aprender? Vai lá no YouTube, procura o Nicolas, enfim, para você também, não só para a vida profissional, mas também você que tem um hobby, né? Essa caneca para você do nosso... Vou usar bastante. Essa caneca bonita, é isso aí. E bom saber também que os patrocinadores são empresas que têm um renome bem bacana. Inclusive, eu sou cliente da WSNet. Ah, olha aí, tá vendo? Então... WSNet Irene, tô te esperando, Wagner. Vocês não vão ficar me enrolando não, né, Gabi? A data dele está marcada já? Mas eles já marcaram umas 3 vezes, hein? O que tá acontecendo? Mas é isso aí, gente. Olha, a gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo de bate-papo. Tchauzinho ali, até já.